Vamos finalizar então o nosso evento, o nosso Fórum Acrílico 2016, voltando a falar sobre laser, router e dobradeira. Para isso, o tema da palestra é como criar produtos irresistíveis em acrílico, sem cheiro, utilizando laser, router e dobradora. Está aqui com a gente para falar sobre isso o Roberto De Grandes, representando a Solograve, e vai finalizar esse evento de hoje. Roberto. Eu tenho, obrigado. Boa tarde. Vamos tentar fazer o mais breve possível. Já sei que estamos atrasados, né, no cronograma. Só preciso plotar a imagem para cá. Deixa eu ver. Beleza. Beleza, está funcionando. A JR Solograve, estamos também com o stand aqui ao lado, na próxima rua, inclusive. Uma empresa que foi criada há mais ou menos 10 anos. Começou na prestação de serviços, fabricação de carimbos, evoluiu hoje a distribuição de equipamentos lasers, fabricação de acessórios e equipamentos para o mercado de comunicação visual, como a dobradora, distribuição de insumos também. Filial é aqui em São Paulo, a matriz é no Sul, em Santa Catarina. O Jackson, o diretor da empresa, não pôde vir por problemas pessoais. Se alguém conhece o Jackson, infelizmente não vamos vê-lo. É uma pessoa muito carismática. Meu nome é Roberto, como disse o Orlando, eu sou consultor de aplicações em projetos de comunicação visual e aí plásticos, propriamente ditos. Nós vamos tentar fazer aqui então uma união de tudo que foi visto hoje, nessa manhã, falar um pouquinho do laser, um pouquinho da router, um pouquinho da colagem, um pouquinho da dobragem e como entregar isso para o mercado de uma forma mais coerente e às vezes mais comercial, que o que falta às vezes é só a fase final de entrega, né? Onde pecamos às vezes na apresentação do produto. A apresentação é bem breve. O que significa para vocês entregar um produto irresistível? Muita gente aqui vai falar, bom, deve ser algo que seja muito bonito. Mas o bonito ele é subjetivo, né? E às vezes dependente também do orçamento, né? A gente sempre acaba caindo no problema do orçamento. Então, por que não a gente considerar irresistível algo que seja superar as expectativas do cliente? O cliente ele sempre tem uma expectativa na cabeça dele, no projeto, num caderno de encargos. A verdade é que ele espera que aquilo seja atendido. Se a gente entregar alguma coisa a mais, ele já vai ficar mais feliz. Então, como fazer isso de uma forma coerente? Por exemplo, o cliente vai solicitar um projeto de comunicação visual, ele manda o PDF para vocês e pergunta o orçamento. Ou pergunta quanto custaria e quanto tempo demora para fazer. Vamos tentar usar a criatividade e o know-how que vocês já têm para entregar algo a mais para ele. Por que não algo assim? Esses exemplos, eu tenho eles fisicamente aqui. Estamos com eles no stand também, então se quiserem passar e vê-los, por favor, fiquem à vontade. O que isso envolve? Envolve somente criatividade? Não, isso é uma jogada também de marketing. Porque fazendo isso automaticamente me dá abertura para propor coisas diferentes em termos de design e custo e preço de venda e margem, né? Vamos provar para vocês que esse modelo que nós chamamos de bom, melhor e excelente, ele não somente agrada ao cliente, mas ele traz mais benefícios para vocês, lucro. Então vamos classificá-los em bom, como se fosse o bronze, o melhor, o prata e o excelente. Agregar valor para criar um produto irresistível, vocês já perceberam que não é tão difícil. A colagem é uma delas, usar um material específico da Sinteglass, por exemplo, decorativo, é outro. As impressoras UV hoje em dia abriram o mercado de uma forma excepcional. Então, por que não usar tudo isso para criar essa fórmula de superar as expectativas? O cliente ele sempre prefere ter opções, né? Não foi porque ele mandou um projeto só
que ele não gostaria de receber outras opções. Porque as opções no final, elas dão a base de comparação. Quando a gente compara um com o outro, automaticamente esse daqui fica, às vezes, um pouco sem graça, né? E as pesquisas comprovam também que 2/3 das pessoas vão acabar escolhendo a opção intermediária, porque vão considerar que a mais barata não presta ou não é de boa qualidade, ou que a muito cara, de repente, não seja para o bolso deles. Não sei se tem um homem aqui que já foi ao mercado porque a esposa pediu para comprar ervilha. Chega no mercado, poxa, tem 5 marcas de ervilha. O que eu pego? Vou pegar a mais barata? De jeito nenhum, vou apanhar quando chegar em casa. Vou pegar a mais cara? Também vou apanhar. Eu pego a do meio. Levanta a mão aqui quem nunca fez isso com qualquer coisa. É verdade. Então o cliente nem sempre ele é do mercado de comunicação visual. É um arquiteto. Ele vai olhar a peça, ele não sabe o valor agregado que tem. Ele vai olhar o preço. Então você dando base de comparação ajuda a pessoa a fazer o fechamento da venda ou do projeto com vocês. Por exemplo, isso aqui é um serviço de internet, de criação de sites. Todo mundo usa essa técnica. Eles agregam mais ou menos valor à oferta, mas já é difundida. A gente, às vezes, não presta atenção porque nós já crescemos com esse conceito de marketing nas nossas vidas. Então, como aplicar isso aos nossos clientes? O cliente nem sempre enxerga qual é a capacidade técnica, nem comercial de vocês. Ele está acostumado a mandar o projeto, vocês devolvem o orçamento, ele aprova ou ele vai ligar para vocês para chorar o preço. Mas ele sabe até onde vocês podem chegar? Ele sabe quais são os equipamentos que vocês têm? Qual é a capacidade de desenho, de design que vocês possam ter? Então não é assim que nós queremos que os clientes enxerguem vocês. Sendo diferente, usando esse método, automaticamente vocês vão poder proporcionar ao cliente coisas diferentes e mostrar quem vocês são. Seja ele usando o bom, o melhor ou o excelente, o cliente vai achar, né, o pôr do sol dele, o lugar na praia. E o que vocês vão ganhar com isso? Aumento de lucro. Essa técnica nós já usamos praticamente desde o começo da empresa e nós garantimos para vocês que ela só traz benefícios. Às vezes no CorelDRAW, mudar a cor, acrescentar alguma coisa, é questão de 2, 3 cliques. Às vezes é isso que faz a diferença. É o detalhe que às vezes faz a diferença. A criatividade, como eu acabei de dizer, é a chave do sucesso. O lucro é a consequência. Quem andar pelo nosso stand lá vai ver que nós temos os pilares com muitas amostras, né? E todas as amostras, praticamente 90% delas, foram projetos de clientes. E às vezes projetos que eles não eram exatamente aquilo que o cliente pedia, mas nós conquistamos o cliente oferecendo algo a mais. É um detalhe a mais, é um acabamento diferenciado, é a inclusão de um material diferente que não era esperado pelo cliente às vezes. Então, o cliente nem sempre consegue expressar a necessidade dele. Daí que vem o ditado de desde quando o cliente sabe o que ele quer. Então a gente fornecendo algo a mais, pode ser que ele puxe, era exatamente isso, olhar algo parecido. Já que você consegue fazer dessa forma, por que não tentar mudar para outra forma? E isso ajuda o cliente a enxergar quem vocês são de novo, tecnicamente. Ninguém quer ter muitas opções, mas querem escolher. E eles confiam em vocês como especialistas. Um dos benefícios na hora de apresentar o valor, né? Apresentar o preço. Olha, custa 25. Poxa, mas qual é a base que eu tenho? Às vezes nenhuma. É caro. Alguns de praxe vão dizer, poxa, mas está caro. Mas ele não sabe o trabalho que tem por trás daquilo, né? Agora, se eu ofereço 3, eu tenho uma frase que é muito mais agradável. Olha, eu fiz 3 opções. Qual se encaixa melhor? Seja ela na interpretação de valor ou de design. E isso ajuda o cliente a decidir. Então, apresentar de uma forma diferente os produtos, às vezes no showroom de vocês, também ajuda. Então, em vez de você mostrar muitos produtos, por que não mostrar diferentes opções do mesmo produto? Isso é o que nós fazemos. Automaticamente, o cliente ele sabe até onde vocês podem chegar em termos de capacitação, de criatividade. Algumas dessas amostras eu trouxe aqui.
Então, essa imagem está aqui, ó. Essa aqui é uma placa, deixa eu colocar na luz. Essa é uma placa acrílica que foi impressa com impressora UV, recortada a laser, tipo machetaria, né? E onde nós incluímos outra chapa branca incrustada. Tem um fundo trabalhado, decorado em acrílico, aço escovado, e embaixo uma plaquinha de 2 camadas, que o pessoal conhece como Gravoply ou Hallmark, gravada a laser. Então algo assim que demora tempo de execução uns 15, 20 minutos, agrega muito mais valor do que a primeira, que é simplesmente preto sobre branco. Branco sobre azul. Então isso é o que nós procuramos trabalhar. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Prosseguimos. Uma amostra de precificação. Então, supomos que aquela placa, o cliente ele tem uma demanda específica para uma placa para uso externo, sujeito a intempérie, sol e chuva direto, no sul da Bahia, em Porto Seguro, numa choperia. Poxa, sujeito a intempéries, como que eu vou fazer alguma coisa que resista e que não seja muito cara? Uma das opções seria usar um plástico, por exemplo, da marca Hallmark, que é um plástico de 2 camadas, gravado a laser ou halter, onde o plástico ele já vem com a garantia de 3 anos exposto a intempéries. Só que esse material ele é caro, né, comparado com o acrílico nacional que vocês compram. Então eu tenho R$35 entre material e mão de obra. O meu objetivo de preço é abaixo dos R$60. A minha margem, 39%, às vezes não é muito confortável para se trabalhar. Então o que eu faço? Eu proponho algo um pouco melhor, eu agrego valor no material e aumento o meu preço de vendas, porque visualmente essa sinalização ela é mais esteticamente agradável. E o preço não é muito mais caro. Eu quero ir mais longe? Eu faço algo mais trabalhado ainda. Eu incluo mais materiais, um pouco mais de mão de obra, mas o meu preço final ele aumenta. E quando eu apresento os 3 produtos, o cliente vai pensar, poxa, dos R$60 que eu tinha te pedido, você apresentou um que está abaixo disso, um que está R$85 e um que tem 125. Poxa, mas esse aqui está muito mais legal do meio, né? Visualmente, e ele é tátil, né? Porque é tátil, é uma letra preta que foi recortada a laser e colada. É mais agradável. E o cliente ele acaba escolhendo a do meio. E é justamente onde minha margem é melhor para se trabalhar. Então todos saem ganhando. Vamos lá, tentar mudar aqui. Então uma comparação das margens, 39, 44, 56, é só um dos exemplos. Então como alguns acrílicos especiais podem ajudar? Para quem não conhece esses materiais, eles são materiais de 2 camadas extrusados. Alguns extrusados na coextrusão, né, juntos, outros com um microfilme por cima. Isso facilita muito a gravação a laser ou a halter. Então eu tenho a sinalização bicolor em um passe, né? Então me faz ganhar muito tempo. Por exemplo, nós separamos 3 linhas diferentes aqui para mostrar o que nós somos capazes de fazer. Então são plásticos que já vêm pré-acabados, onde embaixo dessa parte decorativa, quando a gente passa com a laser ou halter, ele vai revelar uma cor, branca, vermelha, azul. No caso aqui, era preto, a parte de baixo. Então eu gravei a laser e o resultado da minha gravação foi uma gravação negra. Num passe só, automaticamente meu tempo de execução foi reduzido pela metade, às vezes mais do que a metade, sem falar na durabilidade. O material ADA, que é um material feito para comunicação visual de deficientes visuais. Parece comunicação visual para deficiente visual, sim, porque ela é tátil. Ela já vem com 0,8 milímetros de altura, de acordo com a norma. Então, se você coloca o braille com a canetinha que você já conhece, a nossa sinalização já está conforme a norma. Tá, estou apertando aqui, mas está meio lento. O Metal Graph. O Metal Graph, o que ele é? É um material que imita metais e que ele tem propriedades muito interessantes de resistência. Então, se eu quero fazer uma medalha, onde eu tenho atrito, às vezes vou dar isso para uma criança que vai brincar com essa medalha, qual é a durabilidade desse produto? Se eu usar um produto, por exemplo, de 2 camadas, a durabilidade, vou falar eterna, porque se eu pegar uma chave de fenda e começar a rasgar, né, o material 1 hora, eu vou chegar no fundo, mas no uso normal, não existe uso, né? Isso aqui ele tem uma textura, para quem quiser ver, nós temos um conjunto no stand, por favor, venham ver. Aqui eu tenho R$3 de material, e é uma medalha que eu posso vender, logicamente, com uma margem confortável. Feita em um passe no laser. Ou numa halter
faria o mesmo trabalho. O que mais que vocês podem usar para agregar valor, além da dobragem, além da colagem? Por exemplo, molduras, espaçadores, opções de montagem diferente. Então, os espaçadores. Espaçador todo mundo conhece, né, os espaçadores de espelho, de vidro. Então, uma comunicação visual com o espaçador, que é simples de se fazer, ela agrega muito valor visual. O que eu usei a mais aqui? O espaçador. Meu material de trás, que é esse madeirado, ele é um material, lógico, de 2 camadas, que eu gravei a laser e revelou branco, mas não precisaria ser. Poderia ser simplesmente um MDF, poderia ser um Duratex. A parte de cima, um acrílico translúcido jateado, né, efeito jateado, gravado a laser, recortado, onde nós colocamos uma letra preta recortada por cima para dar o contraste. Né? Algo assim demora-se 20 minutos para ser feito. E qual é o valor disso na venda? Então, a gente fala que os acessórios fazem toda a diferença, né? Ah, vocês vendem espaçadores? Vendemos, mas os passadores podem ser comprados em qualquer loja de espelhos, né? Ou vidraçarias. Ou não qualquer, mas em algumas mais modernas. Que tipo de espaçadores existem? Diversos. Diversos. Pode ser semicôncavos, né? Circulares, perfurantes, bandeira e outros. Então, alguns exemplos de gravação. E agora? Vamos ver se passa o vídeo. Então, exemplos de gravação desse tipo de plástico de 2 camadas, onde o laser remove a camada superior, faz o recorte da peça sem tirar o material da área do laser. Aqui nós fizemos uma linha indicativa para fazer a dobragem. Aqui é a nossa dobradora em ação. É uma dobradora diferente. Vocês não vão ver fios de aquecimento. Ela trabalha com fluxo de ar quente, o que favorece algumas partes para, né, alguns tipos de dobra. Vamos dizer que a gente pode esquecer o plástico em cima, que ele não vai derreter, ele não vai pretejar, porque como trabalhamos com ar quente, é uma dobradora que é muito clemente na utilização e muito fácil, né, de usar. Continuando, como trabalhar sem odores? Então, quem trabalha com acrílico e com MDF sabe que isso é uma dor de cabeça enorme. Existe uma solução para isso? Existe. Ah, mas Roberto, vai falar do filtro. Vou falar do filtro. Pô, mas o MDF vai emporcalhar o filtro. O acrílico vai acabar com o meu filtro. É verdade. A capacidade do filtro é um assunto muito delicado. Vai depender muito da utilização do laser e quanto você vai fazer desses materiais. Mas a solução, ela existe. Né? O que é a solução? Por exemplo, aqui é um dos filtros comercializados. Ele é um filtro, logicamente, que retira o cheiro. Por quê? Porque é um sistema de exaustão equipado com um filtro e uma câmera de carvão ativado. Ele não somente vai remover todas as partículas, mas também os odores e os gases. Quem faz isso é o carvão ativado em conjunto com o filtro. Alguns chegam a ter até nível EPA, né? Que é a filtração mais fina que se pode obter. E como que eu faço a limpeza disso? A limpeza, infelizmente, é como qualquer filtro. Eu tenho que abrir, eu tenho que bater, eu tenho que limpar. O carvão ativado, depois de um certo tempo de utilização, eu vou ter que trocar. Agora, tem muita gente que está comprando o laser e está usando na garagem, está usando até em apartamentos. E o pessoal passa, né, para conversar com a gente. Qual é a solução? A solução é um filtro. Mas que tamanho? Aí é que está o grande segredo. Quanto eu vou gravar? Quanto eu vou ter de material? A que ponto eu tenho que filtrar tudo isso? Aí nós vamos dimensionar e indicar um filtro adequado àquele uso. Mas hoje, para o mercado, para o MDF principalmente, por causa da resina, nenhum filtro do mundo vai ser durável ao ponto que vocês vão dizer, nossa, é uma maravilha. Sempre vai ter que ser feita uma manutenção. A manutenção, ela é preventiva, mas ela é feita para durar o filtro. A gente troca o carvão, troca os elementos, troca a manta, justamente para durar. Estou sendo pessimista aqui com vocês? Não, eu estou sendo realista. Nós temos lasers, alguns lasers na oficina, muitos deles trabalhando com corte de MDF, e eles requerem uma manutenção constante.
quanto custa a manutenção? Depende do uso. Vocês querem ter uma ideia? Temos o maior prazer em conversar e dar uma ideia do o que é a manutenção e o que necessita. É só passar no nosso stand e conversar um pouquinho com a gente. Teremos o maior prazer. Mas a solução, ela existe. Precisa ser grandão igual aquele lá? Não, pode ser menorzinho. Nós temos outras opções. Até aqui alguma pergunta? Eu sei que o assunto do filtro é um assunto polêmico. Então, se eu primeiro começar a perguntar, vão surgir outras perguntas. Então, se vocês puderem passar no stand, seria mais agradável, né, conversar lá pessoalmente. Muito bem, então saindo do filtro, nós diferenciamos para aumentar, logicamente, os lucros de vocês. Eu tenho aqui algum exemplo, para quem não tiver tempo de passar no stand porque tem algum problema, né? Os exemplos que eu mostrei da choperia estão aqui comigo. Então, se alguém quiser passar para dar uma olhada, como é a gravação, fiquem à vontade. Dentro da sacolinha de vocês vão encontrar um voucher. Desculpa, eu tinha esquecido de tirar isso aqui da mochila. Tem um voucher que é para passar lá no nosso stand e retirar um kit igual esse daqui. O que vem no kit? Vou largar o microfone aqui para mostrar. Muito bem. Dentro do kit tem um catálogo desses plásticos 2 camadas, né, que alguns já conhecem, outros não. Tem 3 lâminas impressas mostrando algumas dicas de router e laser para acrílico, principalmente. E 3 amostras desse plástico, alguns vêm com 4, né? Esse meu aqui foi sorteado, vem com 4. De alguns tipos de plástico para vocês fazerem o teste. Todos eles são graváveis a laser e router. Então não se preocupem se vocês não têm laser ou router. É só passar, leva o voucher, nós estamos 2 ruas depois, à direita aqui, à esquerda de vocês. Leva o voucher, troca por uma caixinha dessa daqui. E se quiser ver as amostras, quiser saber um pouco mais de preço, de como faz, logicamente ver os nossos equipamentos também, fiquem à vontade. Eu prometi que eu ia ser rápido, né? Acho que cumpri minha palavra. Se alguém tiver alguma pergunta agora, por favor, estou aberto a alguma explicação. Se não, como o Estúdio da Orlando já vai acabar aqui o nosso seminário, fiquem à vontade para passar direto lá, pegar os kits de vocês e conversar um pouquinho mais com a gente. Certo? Muito obrigado pela paciência e nos vemos ano que vem.